Oi, gente, saudade de vocês, viu? Quem me acompanha sabe, lá pelo Facebook, sabe que eu ganhei de presente uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem para a Flórida do meu namorado, né? Então eu fui curtir um pouquinho Orlando, aquelas cidadezinhas próximas e dei um pulinho em Nova York. Então quem me acompanha pelo Facebook sabe que eu peguei uma baita de uma gripe e acabei perfurando meu tímpano. Agora tô com o ouvido esquerdo surdinho, surdinho. Mas vai passar, vai passar. E aí, com isso, eu até gravei um vídeo lá, assim que eu peguei a gripe, porque acho que foi no segundo dia de viagem. Eu falei lá de Orlando muito mal, porque eu não estava conseguindo nem falar, não tinha voz pra nada. Fiquei péssima mesmo, mas curti tudo, continuei passeando. Talvez por isso não tenha me recuperado direito da gripe, né? Acabei me encatarrando toda e provocando essa perfuração no tímpano. Mas nada que acontece é por acaso, gente. O nosso corpo fala conosco, né? Através das doenças, através de como a gente reage aos vírus, às bactérias. O corpo está falando conosco conforme nós adoecemos. Então, eu achei bem interessante vir até aqui e gravar esse vídeo para vocês explicando algumas doenças, por que elas ocorrem. Eu até escrevi algumas que eu venho observando ao longo dos anos, outras eu também fui pesquisando na internet com profissionais que trabalham em cima disso. Eu já falei que eu gosto muito do trabalho da Cristina Cairo, então eu vi algumas coisas também, assisti alguns vídeos dela. Então, e foram somando as minhas pesquisas também, é o que eu já venho observando já ao longo dos anos, né? Eu acredito que, assim, a doença não é um castigo, não gosto dessa colocação. Eu acho que tudo tem um propósito, mas não é um propósito assim, como, isso é vontade de Deus, foi um castigo, aconteceu. As pessoas às vezes costumam colocar ação e reação como punição. Eu não vou por aí, entendeu? Eu acho que, assim, são situações que a gente cria, né? E principalmente com as doenças, o nosso corpo ele não está punindo a gente, ele está proporcionando a cura de alguma coisa que a gente faz que não está fazendo bem para gente. Alguma atitude, algum pensamento, algum ato, alguma coisa a gente não está fazendo legal conosco, e aí o nosso corpo reage mostrando pra gente que, não é por aí o caminho, vamos mudar isso aí porque não tá legal. Então não é punição, tá? Não é castigo, é cura mesmo. É uma forma dele dizer, olha, vamos modificar, então tá, então você não quer fazer isso? A gente conserta dessa forma. Tipo assim, há pouco tempo vocês me acompanham, quem me acompanha sabe que eu tive problema de catarata. Foi repentino, do nada, porque eu sou uma pessoa, quer dizer, eu estou brigando para não ser mais, estou trabalhando, não é brigando, estou trabalhando, extremamente perfeccionista, que via muito defeito nas coisas, as mínimas coisas, os mínimos detalhes me incomodavam muito. Então, eu acho que o meu corpo começou a querer não enxergar, né? E aí se manifestou na forma de uma catarata. Você começa a ver um monte de coisa que te irrita, um monte de coisa que te incomoda, qual é a defesa do corpo? Então não vamos ver mais, né? Eu peguei isso para o meu crescimento. Então eu não vi como um castigo, como nada disso. Eu vi como uma oportunidade de modificar a minha ótica de vida. E eu estou trabalhando nisso. Hoje em dia eu não me pego tanto a defeitinhos, a detalhezinhos, porque eu sei que isso não me faz bem, porque me irritava profundamente, né? Então, e o meu corpo reagiu. Agora com essa história dessa gripe forte também, eu vou até falar da gripe. Quem me conhece sabe que eu sou muito apegada à minha filha, né? Eu nunca havia viajado sem estar com ela. Aí ganhei de presente essa viagem e tive que deixá-la aqui no Brasil. Ela já até viajou, ela já foi para Orlando sem mim. Mas era diferente, ela ficou aqui na casa, tendo que tomar conta das coisas todas. Caiu uma chuvarada danada aqui no Rio de Janeiro. Ela estava sozinha. Antes de eu viajar, já estava esse clima horroroso aqui no Rio de chuva. Então eu viajei super preocupada com tudo isso, porque ela nunca ficou sozinha, né? Dirigindo sozinha, indo para a faculdade todo dia, andando nesse trânsito louco. Então toda essa preocupação fez com que a minha imunidade baixasse. E lá na Flórida, eu acho que aqui também, mas lá na Flórida está um surto muito forte dessa gripe. Eu não sei se
como é que é? H1N1, sei lá, uma gripe forte que está lá. E eu, com a minha imunidade baixa, minhas preocupações, né, daqui, acabei pegando. No segundo dia que eu tava lá, minha garganta já... Até porque ela me passou um WhatsApp, mãe, quando eu li aquilo, aconteceu alguma coisa lá no Brasil. Quer dizer, esse choque já faz com que a imunidade já não tá legal, vai lá no pé. E não era nada demais, era porque o ar-condicionado destrambelhou, ela não sabia como desligar, não sabia onde era o disjuntor. Pequenos problemas que eu sabia que ia acontecer, mas que é legal até para ela aprender funcionamento da casa, de tudo, para ela crescer também. Mas a gente que é mãe sabe que é terrível. Bom, então, diante disso, eu achei bem legal trazer para vocês algumas doenças, ligando assim ao que a gente está fazendo de errado que pode provocar essa doença. O que o nosso corpo está avisando para a gente através dessa doença. Tá? Gente, se eu tossir, vocês me perdoem. Eu tô falando e tô ouvindo o que eu tô falando, porque eu tô surdinha desse ouvido aqui, tá? Mas vou continuar trabalhando, nada me para. A questão da surdez também. Eu sei que muita gente vai dizer, lógico, uma gripe forte, se encatarrou toda, acabou que perfurou o tímpano. Eu fiz 2 voos, né? Fui da Flórida para Nova York, depois de Nova York para cá. Então também isso ajudou a perfurar o tímpano, não sei se foi durante o voo. Mas eu sinto também que eu estava dando ouvidos a opiniões que estavam me irritando e ao mesmo tempo eu não estava sabendo lidar com isso. Eu também estava ouvindo muitas notícias ruins, me deixando influenciar por muitas coisas ruins que de repente eu não queria ouvir, mas estava ouvindo. Sabe, nada acontece por acaso. As coisas, a gente atrai aquilo que a gente está vibrando igual. Então, se inconscientemente eu estava achando que eu não deveria ouvir certas coisas, que eu não deveria dar ouvidos a certas coisas, a gripe foi um gatilho para puxar para mim essa surdez temporária, né? Como se o corpo dissesse assim, bom, você sabe que você não tinha que ouvir, mas você está teimando em ouvir, então tudo bem, você fica surdo um tempinho. É assim que o nosso corpo reage, gente. Pelas experiências, pelas coisas que já percebi mesmo através do meu corpo, pelas outras pessoas e pela orientação, às vezes, de espíritos que vêm e falam, né, e se comunicam e dizem, olha, acorda, não é por aí, tá bom? Então eu vou ler para vocês que eu fiz uma anotação aqui, hoje tem bastante coisa. Vamos lá, senão o vídeo fica muito longo, depois eu não consigo mandar. Vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos começar. Alergias. Pessoas irritadas com a atitude dos outros. Procure ser mais compreensivo. Você geralmente é perfeccionista demais com os outros, então tudo te causa alergia. Você fica alérgico ao que as pessoas fazem. Anemia, falta de confiança em si mesmo. O corpo fica fraco para mostrar que você precisa ser forte. É sempre assim uma coisa paradoxal, entendeu? Problemas na coluna. Geralmente dá em pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas, que carregam o mundo nas costas, pessoas que acham que podem... Eu, então, sou terrível, né? De vez em quando a minha coluna está atacada. A coluna adoece para mostrar que você não é de ferro, que você não é assim, não dá para a gente fazer tudo. Problemas digestivos são geralmente relacionados ao medo do novo, medo de mudança, né? Isso causa muito problema do tubo digestivo em geral, mas eu vou falar um pouquinho mais especificado. Fígado, raiva e rancor, acúmulo desses sentimentos negativos, dessas emoções negativas. Problemas no joelho, ego inflado, dificuldade de ser humilde, de se pôr de joelhos, o joelho acaba... mostrando para você que você de vez em quando tem que dobrar seu joelho, sabe? Que a gente tem que ser um pouquinho humilde. Retenção de líquidos, intuição forte que não é respeitada ou medo de perder algo. Você retém líquidos, fica inchado, ou então às vezes você tem uma intuição muito forte, né? Você é uma pessoa altamente intuitiva, mas você não dá crédito a essa tua intuição. Então você começa a reter líquidos. Varizes, dificuldade de aceitar condições impostas pelos outros. O que deveria fluir, não flui. Quer dizer, aí causa essa obstrução toda nas artérias, nas veias das pernas.
deveria estar fluindo, caminhando. Você tem certas situações que você tem que aceitar. Algumas condições que a vida nos impõe que a gente, infelizmente, tem que aceitar. Então, se você tem dificuldade de aceitar isso, acaba desenvolvendo varizes, tá? Amidalite, desculpa. Emoções reprimidas, criatividade sufocada. Geralmente, quando ataca a criança, é porque a criança não está se sentindo querida no ambiente que ela vive, tá? E sofre de muitos ataques na garganta. Ela tá, pode ser a criatividade sufocada, às vezes aquela criança que gosta de expressar muito e você não estimula, até aí depois se torna um adulto do mesmo jeito, né? Ela cresce dessa forma, a pessoa cresce dessa forma e fica também com a criatividade sufocada. Ela tem dificuldade de expressar, de não ser aceito, de não ser querido, mostrando realmente aquilo que ela é. Apendicite, medo de viver, bloqueio do fluxo de energia vital. Arteriosclerose, resistência, recusa de ver o bem nas coisas, você enrijece as artérias, você torna rígido diante de tudo, né? Então causa arteriosclerose. Asma. A asma e a bronquite também trabalham ali juntinho, tá? Sentimento contido, geralmente aparece também em crianças reprimidas, né? Ambiente familiar com brigas, que a criança às vezes não pode extravasar, falar que aquilo está incomodando porque os pais brigam, porque os pais reprimem, então acaba causando a asma ou a bronquite. E isso às vezes leva para o resto da vida. Ou às vezes até isso não desenvolve bronquite na criança, e num adulto, às vezes dentro de casa, num relacionamento, num casamento que não está muito legal, que começa a ter muita briga, muita confusão, e você reprime toda aquela confusão, aquele mal-estar, acaba causando a bronquite também. Colesterol. O medo de aceitar alegria, prazer, não se achar merecedor. Então, as pessoas que começam a ter problema de colesterol, geralmente são assim, pessoas que recebem presentes da vida, mas no fundo tem algum sentimento de culpa, que acha que, poxa, eu não mereço isso, a vida está sendo tão legal. Então, você reprime o prazer, você reprime a alegria, e aí acaba aumentando o teu colesterol. Isso já aconteceu comigo. Diabetes. Apatia por querer ser aceita e agradar a todos, tá? Você quer ser doce demais, né? E não queima o açúcar, você se sente só, você tem medo da solidão, por isso você quer agradar todo mundo, você quer ser aquela pessoa que é querida no meio, mas acaba que no fundo você sabe que não está agradando, que você não é aquilo que você gostaria de ser, né? E o que é pior, você passa a agradar as pessoas e não está surtindo efeito. E aí você desenvolve o diabetes. Né? Diarreia, você quer eliminar tudo que tem de ruim. No fundo, o teu subconsciente sabe que você tem um monte de coisa ruim dentro de você. Sejam pensamentos negativos, mágoas que você tem de alguém, raiva, vontade de matar alguém, coisas ruins que você traga dentro de você. E aí, às vezes, te dá aquela síndrome do colo irritável, você começa a ter um monte de diarreia direto sem ter razão para isso, tá? Então, fica ligado, que são os seus pensamentos que às vezes você está querendo colocar para fora tudo que é ruim de dentro de você e você não... é inconsciente, tá? Enxaqueca. Medos sexuais, pode ser, né? Pessoa muito perfeccionista, raiva reprimida, tudo isso pode causar enxaqueca, tá? Labirintite. Desculpa. Medo de não estar no controle. Geralmente aquelas pessoas que têm medo assim de não vou... E são certas situações, porque a labirintite às vezes dá crises, né, em determinados momentos da vida da gente, e a gente fica com medo de não ter controle sobre a vida. E aí você acaba perdendo o teu equilíbrio e causa labirintite. A pele merecia um vídeo à parte, gente. Eu vou falar só sobre a acne e acho que sobre a psoríase, que é um problema que eu tenho, mas a pele, tudo nosso a gente joga na pele porque é o maior órgão do nosso corpo, né? Então ela vai extravasar cada um dos nossos problemas através de uma determinada patologia. Então dá para fazer um vídeo inteiro falando de pele, porque são inúmeras doenças. Vamos falar de algumas. Vamos lá, acne.
acne, aquelas pessoas que ficam cheias de espinhazinha no rosto, geralmente não aceita a si mesmo, é o desamor. Gente, vamos procurar as coisas legais que nós temos, todo mundo tem, para não desenvolver espinha, viu? Então, quando você começa com desamor, lá vem a acne. Prisão de ventre, medo de não ter dinheiro suficiente, ou estar apegado ao passado, mesquinhez. Pessoas que geralmente seguram o dinheiro demais, ficam com medo de gastar, dá prisão de ventre. Vamos lá, mais. Problemas nos olhos. Geralmente você não quer enxergar certas coisas que eu falei, que aconteceu comigo com a catarata, né? Você ser perfeccionista demais, só ver defeito em tudo. Aí o corpo reage para que não veja, ou que você realmente fique bloqueado. Isso pode acontecer também com pessoas que têm medo do futuro, né? Você não quer ver o futuro, o que está, de repente, se... você sabe que a tua vida está correndo por uma determinada situação e você não quer enxergar aquilo, você não quer ver aquele futuro. Aí você adoece seus olhos também. Ouvidos, estar dando importância a coisas que te prejudicam, notícias, pessoas de má influência, ser contaminado por opiniões nocivas, como eu falei, o caso do meu ouvido também. Ou quando você teima em não ouvir certas coisas, também. Você pode adoecer teu ouvido porque você também está teimando. Às vezes é justamente o contrário, coisas que você deveria ouvir, né? Que você deveria dar atenção. Então você tem que se autoconhecer, observar teu estado emocional, as coisas que estão acontecendo contigo para você poder corrigir aquele defeito. Mas o corpo está dando sintoma que tem alguma coisa errada ali. Tá? Dor ciática, medo do futuro também. Tudo relacionado a quê? Transtornos de ansiedade. Você está com medo do que vai acontecer lá na frente. Problemas nos dentes. Geralmente, pessoa que tem muito problema de dente, dor de dente quebra, é tudo assim indeciso. É a incapacidade de derrubar ideias por indecisão. Você às vezes está preso numa situação e você está todo formatadinho ali dentro daquela tua opinião, mas é preciso, às vezes, você sair, você sabe que tem que sair, mas você está indeciso, você não sabe se vai ser legal, se não vai ser, se vai ser bom, então aí reage nos teus dentes, tá? Doenças sexualmente transmissíveis, geralmente é culpa sexual, tá? Você acredita estar fazendo algo sujo, algo que no fundo não está legal, ou você não está satisfeito com a tua atividade sexual, você não está satisfeito com o teu parceiro, vai dar algum problema nos teus órgãos genitais. Enjoo em viagens, avião, mar, carro, tem gente que começa a viajar, logo dá enjoo. Isso aí eu fui apurar que é medo da morte. É meio óbvio, né? Mas a pessoa inconsciente sente medo de morrer. É uma coisa assim da última passagem. Não necessariamente ela sofreu um acidente, uma outra vida, mas o medo da passagem em si, sabe? Da viagem que foi feita, da passagem do encarnado para desencarnado. Então, aí fica inconsciente gravado. Por isso que algumas crianças vomitam muito em viagens de carro, em avião mesmo, né? Navio. Então, é esse medo inconsciente da morte. Estômago. O estômago também dá um capítulo à parte, mas vamos lá. É medo de ideias novas, mudanças, rever o que come até mentalmente. Tá? Às vezes, certas ideias, certas coisas que a gente escuta, que a gente engole a opinião dos outros e não são digeridas mentalmente. Não são digeridas bem, né? Conteúdo que a gente está colocando dentro da gente também, aquilo que a gente come, aquilo que a gente absorve mentalmente também, às vezes ataca nosso estômago, né? Às vezes agressões, tudo que entra, o nosso amigão lá, né? Jesus dizia que o quê? Que o que mata é o que sai pela boca, não o que entra. Porque realmente a alimentação é lógico que é importante, mas muita coisa em termos de pensamento, de palavras malditas, palavras que magoam, que a gente acaba engolindo aquilo, né? E não cai legal no nosso estômago, tá? Muito mais às vezes do que um alimento.
Então, é tipo de conteúdo que possa causar medo também, ataca o estômago. Essas notícias de assaltos, de guerra, iminência de guerra mundial, um monte de coisa, isso tudo pode atacar o estômago. As úlceras, algo que te corrói. Você vai ouvindo, vai pegando tanta coisa assim também, e chega um ponto que acaba formando uma ferida. Desculpa. Rins. Não aceitar bem as críticas, se sentir fracassado e desapontado consigo. Então, quando a gente não aceita bem a crítica, a gente não aceita o que falam do nosso trabalho, né? A crítica não cai legal, ataca o rim, é o rim que reage. Tireoide, sentir-se humilhado, guardar mágoa por isso. Então, às vezes você, numa situação, você abaixa a cabeça, você não reage, você se sente humilhado dentro daquilo, cria um bolo na garganta e acaba causando problema na tireoide. Né? Muitas vezes, é lógico que a gente não tem que ser reativo, mas é necessário, em determinadas situações, você também reagir. Né? Então, se você abaixa muito a cabeça, se você deixa que as pessoas te humilhem, você pode acabar desenvolvendo problema na tireoide. Então, a gente tem que ter sempre equilíbrio em tudo, né? Nosso corpo vai avisando. Então, reumatismo. Sentir-se vítima, como se o mundo o atropelasse. Você começa a sentir dor no corpo todo. Então, geralmente, as pessoas que têm reumatismo, que começa a dói aqui, dói ali, é porque adora se fazer de vítima. Então, vamos ficar ligados, hein, gente? Unhas. A unha é proteção. Então, quando começa a dar problema na unha, você está se sentindo desprotegido, com as defesas ameaçadas. Tá? Se você começa a ter muito problema, unha quebradiça, é na proteção mesmo. Pressão alta. Pressão alta é medo, insegurança material, manter muito tempo problemas insolúveis. Você sabe que aquele problema é de difícil solução, mas você fica alimentando aquilo ali, alimentando, não dá logo um fim naquilo, vai causar pressão alta. Pressão baixa, apatia, tristeza, desânimo diante dos obstáculos. A pessoa às vezes vê situações e não tem coragem de enfrentar, então causa a hipotensão. Né? Problemas na boca. Geralmente, qualquer problema bucal é fixação de opiniões, mente fechada, não aceita novas ideias e gosta de impor as suas. Então, o teu corpo avisa que você está falando demais, que não é por aí, e você tem que segurar um pouco a onda e começa a dar problemas na boca, tá? Bursite, raiva reprimida, você sentiu vontade de agredir alguém. Então, observa, vê por que você sentiu essa vontade, vamos perdoar, vamos tirar as coisas ruins do coração, aí é para, né, amenizar os problemas de saúde. Vamos lá. Gases. Reter ideias indigestas sem retrucar. É o famoso engolir sapo. Né? Às vezes a gente escuta aquilo e diz, pô, melhor ouvir isso que ser surdo, mas aí tu forma um monte de gases, que tu fica só, não vou responder. É legal também, eu sei que certas situações a gente nem tem como responder, nem pode, que cria uma situação pior ainda. Mas vai formar gases. Gripe. A gripe é uma resposta à negatividade. Desculpa. Então, assim, às vezes, no próprio ambiente, em tudo, você tem energias negativas rondando e tal. E a gente convive normalmente com o vírus da gripe, tá? Ele tá sempre aí no ar, tá sempre presente no nosso corpo. Só que ele se manifesta quando a gente baixa a nossa imunidade, né? Quando a gente dá uma quebrada, assim, alguma coisa, um choque emocional, alguma coisa que faça você mexer muito, desequilibrar toda a tua parte emocional, o vírus diz, opa, essa é a chance. E aí ele se instala. E aí ele vem mais forte ou menos forte, dependendo da maneira como você está naquele momento, né? Dependendo do teu estado emocional. Então, a gente já sabe que se o corpo estiver equilibrado, não pega, tá? Você pode estar em contato com pessoas gripadas, se você estiver em equilíbrio, se você estiver bem, não pega. Dificilmente eu pego gripe, é muito raro. E aí também quando vem com a força total. Por quê? Porque eu realmente, assim, quando eu me desequilibro por alguma coisa assim muito forte, né?
para os outros pode parecer até bobo, mas às vezes é um motivo assim interno muito forte que eu sei que a gripe vai vir com tudo mesmo, porque eu nunca tenho um resfriadozinho, eu tenho um gripão ou eu não pego, né? Então, se você tiver algum baque emocional, pega. Um abalo forte no sistema imunológico causado por choque emocional. Então, é isso que provoca. Hemorragias, qualquer tipo de hemorragia, geralmente é provocado por você não gostar do que você faz na vida. Você não sente alegria pelo que você faz. Você quer perder o fluxo da vida, que é o sangue. Né? Então, aí é uma forma do teu organismo dizer que você não está... Você tem que estar perdendo isso porque você não está fazendo aquilo que você gosta, você não está no caminho que você gostaria de estar. É uma forma do teu corpo falar com você, dar o recado. Hérnia, autopunição, expressão criativa incorreta. Você não está se expressando da forma como deveria se expressar. Né? Então, aí você causa uma hérnia, qualquer tipo de hérnia, inguinal, umbilical. É uma forma de você se autopunir também. Observa, vê como você está agindo. A tua manifestação criativa aí, de repente, não está sendo legal, não está sendo bacana. Às vezes, você é uma pessoa extremamente criativa, mas você está usando essa criatividade por mal. Né? Não é uma coisa assim legal, que você não está ajudando as pessoas, você não está se ajudando. Às vezes é inconsciente, gente. A gente faz coisas que você cria coisas que no fundo não são coisas bacanas, mas você nem se toca que você não está fazendo algo legal. Herpes, prolongada suspensão nervosa. Então você fica se contendo, às vezes passando nervoso, passando uma situação tensa, estoura num herpes. Que também é outra coisa, você está com vírus no teu organismo, você convive com ele aí o dia a dia, e na hora que você, no caso da gripe, uma baixa de imunidade, o herpes também, tá? É quando você baixa a tua imunidade, mas geralmente, assim, a gripe, ela vem com um choque emocional, não um estresse, algo muito irritante, algo é diferente. Pelo menos eu percebo isso no meu corpo. A gripe é como se fosse assim, é um choque emocional, mas ou uma alegria muito forte, uma tristeza muito forte. O herpes é uma irritação muito forte, que você passou um estresse mesmo, alguma coisa que te irritou profundamente e que aquilo explodiu em forma baixou a tua imunidade e fez com que o vírus se manifestasse, tá? Então tem um pouco essa diferença do herpes para a gripe. Pescoço, problemas no pescoço, é teimosia, inflexibilidade, recusa em ver o outro lado da questão. As pessoas são muito durinhas, né? Não aceita virar um pouco e olhar e acaba causando problema no pescoço. A psoríase, que é outro problema na pele, né? Insegurança emocional, a pessoa não se sente amada. E aí fica, porque a psoríase você está produzindo um monte de células, teu corpo não para de produzir células epiteliais que vão se descamando, né? Como se assim você tivesse necessidade de estar agradando, é mais ou menos um diabetes, só que o diabetes ele trabalha em cima da glicose e a psoríase, porque no diabetes você não metaboliza, né, a glicose. E na psoríase é como assim, você também quer agradar, mas teu corpo fica produzindo ali mecanismos de defesa ao mesmo tempo, porque a pele é a defesa da gente. Então você começa a produzir células, como que, assim, você quer se proteger daquela situação, né, que você não se sente amado, você quer criar uma carapaça para se defender daquilo, mas ao mesmo tempo você também quer agradar. Então, é mais ou menos por aí. A pele eu deveria fazer um vídeo, que eu falei, fazer um vídeo à parte, porque é mais complexo para a gente explicar. Pulmão, medo de viver. O pulmão é associado à tristeza, né? Qualquer problema de pulmão é associado à tristeza. Você realmente não está se sentindo bem nessa existência. Coceiras, também tem a ver com a pele, né? Desejos insatisfeitos, as urticárias, exagero de pequenos problemas,
o corpo faz virar um problemão, né? Então, às vezes, pequenas situações que a gente passa, que a gente superdimensiona, que a gente supervaloriza, se transformam em urticária. Cãibras. Segurar-se demais, oprimir-se. Você começa a se oprimir muito, você não expressa a sua opinião, você não coloca a sua vontade para fora, se manifesta em cãibras. Calvície, tentar controlar tudo. Gente, se tentar controlar muito, você vê que não tem como controlar, teu cabelo começa a cair, você fica careca e tu vê que não tem controle de tudo nessa vida. Câncer, retenção de sentimentos ruins, mágoas, ódio guardado. O câncer acho que é o mais estudado aí, que infelizmente, né, a gente vê que pessoas que guardam rancor, às vezes uma situação que não foi perdoada dentro dela acaba transformando isso num tumor. Cistite, irritação com o parceiro ou com intrigas no lar. Né? Culpa pelas atitudes incorretas de alguém muito querido. Você se sente culpado. Assim, alguém próximo de você faz alguma coisa que você acha que está incorreta e que, no fundo, a culpa foi sua. Isso acaba causando cistite. Cólica renal, apego demais a quem você ama. Não admitir ruptura de relacionamento. Então, quando você é muito apegado, às vezes tem cólicas renais. Gente, foram algumas coisas que eu peguei, porque o vídeo já está super longo, mais de 30 minutos, né? Eu vou depois falando mais coisas, as pessoas vão perguntando, eu vou lendo, quando eu consigo um tempinho, eu vou lá, vejo, respondo o que eu souber de outros casos, de outras coisas que as pessoas coloquem aí nos comentários, que aí o que eu souber e que eu não coloquei no vídeo eu tento explicar para vocês, tá? Eu espero ter ajudado. A intenção é sempre essa. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Estava com saudade de vocês. Agora vamos voltar com força total para fazer os vídeos e tamo junto, tá bom? Muito obrigada e fiquem com a luz.